depois dessa. Legal, mudar de áreas aqui. É uma pergunta que pode ser respondida... É uma pergunta dupla que pode ser respondida por cada um à sua maneira. A pergunta é: o teatro é necessário à música? E em que medida? E a música é necessária ao teatro e em que medida? Então vocês podem responder as duas, ou só uma, ou metade de uma e metade de outra. Então eu começo agora. Quando se fala de teatro é sempre um problema, porque teatro tem dois significados básicos. Ele pode ser um gênero um gênero artístico, que também pode ser lido daqui ou de lá, indefinido daqui ou de lá, ou ele pode ser simplesmente o edifício onde que é a expressão, o termo original, teatro. As pessoas usam, isso gera muita confusão. A palavra teatro, em grego, é o edifício, o lugar onde você vai para ver. Essencialmente é isso. Como a gente usa até hoje, né? Mas a gente também chama teatro ao que se chamou uma época aqui no Brasil também de arte dramática. Aí o cara vai dizer, não, mas o teatro não dramático também é teatro. Quer dizer, aí a coisa começa a embolar. Por isso que eu digo assim, não é tão simples essa pergunta assim, né? Porque o que você entende por teatro para eu poder relacionar com a música? A música, para mim, tem um perfil mais claro, mais definido. Eu entendo. Agora, teatro é um negócio assim, olha, hoje em dia, então, qualquer coisa que aconteça, se você disser que é teatro, que nem o mictório lá do Duchamp, tá entendendo? Botou lá é teatro. Tem alguém, tá fazendo, tem gente vendo, pronto, acabou. Mesmo que... Então, você tem uma variedade muito ampla de fenômenos que tudo você coloca no ponto de vista do teatro. E as pessoas começam a discutir se é teatro ou se não é. Mas, na verdade, elas estão pensando, é arte dramática ou não é? Mas a arte dramática está vinculada a uma literatura. Diz assim, não, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da arte dramática no sentido de, assim, organização das ações de pessoas diante de um público. Ações humanas, quer dizer, qual é a matéria fundamental da arte dramática ou do teatro pensado no sentido mais específico? As ações humanas, gente fazendo coisas. Senão você vai ter até variações, tá? Tem boneco, mas o boneco vai fazer o quê? Aí vai representar alguém que está fazendo alguma coisa. Então, o que você vai ver no teatro entendido como arte dramática? Você vai ver gente agindo. Isso pode ser, inclusive, a dança pode ser isso, porque essas ações não precisam ser imitações de ações humanas. Podem ser imitações de sentimentos, até de ideias. Você tem um teatro medieval, por exemplo, onde entra a justiça. Eu sempre quis saber assim, como é que hoje você faria isso. Entra a justiça e fala. E todo mundo ouvia, eu garanto para vocês. Isso é uma coisa... Então, mas a justiça ali é uma personificação e ela está agindo, ela entra e fala. Então a questão do... E tem um ator, lá, acho que deveria ser um ator, lá fazendo isso. Então, o fundamental você tem que a gente chamaria de dramaturgia, que etimologicamente é trabalho das ações, e o teatro é aquele trabalho das ações humanas que é feito diante de um público, de observadores. Como é que a música entra nisso? A música ela é fundamental. O Meyerhold, aquele diretor russo, ele dizia que teatro é música, ele era violinista. E realmente, geralmente bons atores, eles têm um sentido musical muito acentuado, porque é fundamentalmente ritmo. O ritmo e o jogo de tensões entre a musculatura. Corresponderia à harmonia de tensões.
Então você pode, por exemplo, uma sustentação. Você pode dizer que isso aqui, você em música tem o correspondente perfeito disso. Você está preparando uma tensão para, né? Então, o raciocínio poético no teatro, ele é musical. O teatro é uma arte do tempo. Apesar de ser visto, ele é tempo visto, enquanto na música, a música é tempo ouvido, né? Então, o teatro e música, na verdade, assim, se você pensar, na minha época, porque eu sou contemporâneo de Tomás de Aquino, eu vivi ali na Idade Média, 1200, 1300, eu já atuava, eu já estudava. Então, nessa época, a gente dizia que haviam as 7 artes liberais, o trivium e quadrivium. As artes da voz, as artes da palavra, né, gramática, retórica e lógica, e as artes das coisas, né, aritmética, música, geometria e astronomia, astrologia. Né? E música é toda a arte do tempo, não é só a música, como a gente hoje entende a música, mas o teatro é a música aqui. Então é, né, regido por Marte. Né? Então você tinha uma relação de cada planeta com cada uma dessas artes liberais também. Então eles eram como que a cosmologia, vamos dizer assim, do conhecimento, que preparava para depois você fazer filosofia, teologia, esse caminho, né? Então, acho que